A Virtual apresenta Virtual Educação. O espaço para debater o ensino, seus desafios, conceitos e soluções. Virtual Educação. Porque educação é a base de uma sociedade próspera. Bom dia! Começamos aí mais uma vez, mais um sábado do Virtual Educação. Meu amigo Reginaldo, estamos aí, né? Sabadão, hoje dia 22, 10h40 da manhã. Bom dia, pessoal. Bom dia ao pessoal que nos acompanha, César, né? Uma alegria, né? Mais um sábado, um desafio aí de estar debatendo, conversando, discutindo sobre temas que envolvem educação, formação de cidadania, formação de sociedade, né? Contribuir um pouquinho aí com esse debate, né? Aqui na cidade de Cubatão e aonde nossa voz alcançar aí, que as pessoas estejam à vontade de participar aí pelos meios, né, digitais disponíveis. É isso aí. Hoje esse assunto é tão importante, especialmente num ano como esse, né, ano eleitoral, então, onde se ventila, onde se fomenta muito o assunto de democracia. A gente tem tido diversos problemas aí no nosso país, exatamente pela falta, não só da democracia em si, mas até do entendimento do que chega a ser democracia, né? Sim. Então, a gente falar um pouquinho hoje do papel da instituição escolar nessa formação, o quanto ela pode contribuir com tudo isso é bastante importante, é bastante salutar. E assim, eu inicio dizendo que eu penso que a escola é um espaço exatamente privilegiado, né? De se falar, discutir e orientar sobre a democracia por diversos assuntos, não só por toda a participação ali. A gente tem o cidadão propriamente dito, que está ali desempenhando, que está desenvolvendo o seu conhecimento, como o professor, que tem um conhecimento aí mais profundo de determinados assuntos, não só acadêmico, mas de vida, inclusive. O apoio à formação de valor, de ética, de caráter, além da participação aí dos gestores, do poder público, da iniciativa privada, dos pais. Então eu acho que esse conjunto de pessoas, de entes, de instituições contribui bastante, né? Eu acho que é um privilégio a gente poder ter a escola participando aí desse processo, né, Reginaldo? Assim como você disse, a escola, a instituição escolar é o espaço privilegiado, né, da construção de cidadania, de entendimento de sociedade, do que é democracia. A gente está ali com crianças, jovens, adolescentes, com a mente, né, fértil, né, para que se semeie, né, essas sementes tão importantes para a construção do caráter, né, e da compreensão desses jovens que se tornarão efetivamente cidadãos plenos, né, ali a partir, né, hoje já se pode votar a partir de 16 anos, mas dos 18 é que a legislação obriga, né, a uma obrigatoriedade do exercício da cidadania através do voto. Então eu estou preparando para o exercício pleno da cidadania. E aí é importante que os atores, né, envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, eles se comuniquem, eles interajam, eles se entendam. Por vezes a gente sente que existe aí uma disputa, às vezes, entre a escola e a família, por divergência talvez de um ou outro ponto dentro desse aspecto da formação do cidadão, né? No entanto, a gente precisa pensar que o agente principal desse processo é o aluno, é a criança, é o adolescente, Exato. É o jovem. Então, família e escola, família e instituição, elas precisam, no debate incansável, incessante, sempre buscar o ponto, né, de equilíbrio entre essas duas instituições que influenciam diretamente, né, essas crianças,
né, esses jovens, para que a gente possa ofertar a eles a melhor estrutura possível, o melhor conceito possível do que é a democracia, Perfeito. do que é a participação, para que eles se sintam dentro do processo, né? Porque muitas vezes chega, né, dentro da vivência que eu tenho de escola, que você tem e quem trabalha com educação tem, às vezes parece que se torna uma trincheira de guerra entre família e educação e a instituição escolar, diante de uma divergência ali de algum conceito, e aí o aluno, que não é o principal, né, desse processo, é colocado à margem dessa discussão, ele se sente preterido, e aí isso de fato é ruim, não é? Isso de fato é ruim. Então, mas a importância da gente entender, né, o quanto é importante o diálogo entre essas duas instituições, que é a família e a educação, né? O sentar, o discutir, o entender, justamente para proporcionar, né, às crianças, né, aos jovens que estão dentro da escola, o melhor ambiente possível para a construção, né, da sua consciência de cidadão, né, para que ele entenda o que é democracia, o que é sociedade, né, o que é cidade, o que é Estado, o que é país, o que é, né, os conceitos mínimos para que ele possa exercer essa cidadania. Sim. É legal essa... É muito interessante esse comentário que você faz a respeito assim, do aluno ser o principal beneficiado, ou deveria ser, apesar de todos, em qualquer tipo de debate, qualquer tipo de desenvolvimento, todos aprenderem, todos acabarem sendo beneficiados, o principal foco, a prioridade maior ali é o desenvolvimento do aluno, e eu acho que isso é o importante, né? Esse contato com os pares. E quando dizemos pares, são pares no ambiente escolar, pares no ambiente familiar, pares família, escola. É importante exatamente nessa criação, né, de conceito de ética, de dever, de direito, de espaço, da diversidade, que um tem o olho mais claro, o outro mais escuro, tem uma condição social maior, outro menor. A gente tinha a condição, a situação da inclusão. Na escola pública isso ainda é mais latente, porque você tem diversas classes sociais ali colocadas no mesmo ambiente. Na escola particular, apesar de por lei também, por força de lei, ter também a questão aí social, as vagas filantrópicas, a gente sabe que tem numa proporção muito menor do que na escola pública, você tem uma diversidade muito maior. Então, eu acho que esse ambiente para a criação, se a gente conduz de uma maneira séria, de uma maneira responsável, eu acho que esse nada mais desafiador e benéfico do que o ambiente escolar nessa formação. Não só pela idade, pelo momento em que os alunos estão passando, mas como também por toda essa vantagem que você tem de introduzir assuntos, introduzir pautas, introduzir agendas que até então são novidades. Sim. Não é? Tá respeitar o próximo. Uma coisa que a gente percebe que é muito isso, da escola até os grandes escritórios profissionais, o ar-condicionado. Porque um sente muito calor, o outro sente muito frio. Como é que a gente vai entrar no... então quem sente frio vem de casaco, porque assim, quem sente calor não vai fazer o quê? Vai tirar a camisa? Sabe? Então entrar nesse tipo de consenso, que no final das contas a democracia nada mais é do que isso, né? O consenso para o bem comum. Para que a maior parte esteja sendo atendida. Então, eu acho que de fato não tem nada mais proveitoso do que essa discussão, do que esse trabalho de forma... É um microcosmo, né, da sociedade, isso mesmo. A escola. Então, quer dizer, numa fração menor... A escola é o mundo do aluno naquele momento. E assim, esse senso de coletivo, de comunidade,
precisa ser criado ali de uma maneira cada vez mais responsável, que cada vez mais permita com que eu não seja obrigado a concordar com você. Isso mesmo. E nem por isso a gente não pode chegar num ponto em comum e sem brigar. A compreensão de que o espaço escolar, não é aquele espaço sensível justamente e propício, né? Sensível e propício à construção dessas consciências. É claro, e aí muitas vezes, né, o entendimento, ou é necessário haver uma reflexão da família, não é? Eu acho que dentro desse processo, porque hoje a sociedade moderna, ela fez um pouco por conta, os pais hoje têm que trabalhar, não é? Você pega, não é, no ano na minha época, em que eu era criança, então não era uma regra, mas via de regra era o homem trabalhava e a mulher, como não é, provedora da casa, ela acompanhava essa questão da educação, ela, né, o dia a dia da escola do aluno, ela que ia na escola, só quando tinha um problema mais grave, talvez, aí ela compartilhava com o marido, mas geralmente o marido, não participava tão ativamente. A sociedade moderna, ela de certa forma obriga o homem, a mulher, o pai e a mãe a irem trabalhar. Então essa participação hoje da família na escola, ela deu uma diminuída, né? Inclusive há uma dificuldade de quando você convoca o pai porque precisa conversar com ele, então na verdade a escola tem que se adequar ao horário do pai, porque ele é tão ocupado hoje com as questões econômicas, né, trabalho, isso e aquilo, que é difícil até conciliar um horário de reunião com o responsável. Sim. Não é? Porque o responsável está o dia inteiro, principalmente as escolas de ensino infantil e fundamental, que geralmente funcionam das 7 da manhã às 5h30 da tarde, no horário comercial, não é? Quando é uma escola que ainda tem período noturno, então dá para eu, né, chamar o pai e organizar o meu horário administrativo e tentar atender esse pai no horário que ele possa estar na escola. Mas as escolas, né, uma creche, uma escola de ensino infantil, uma escola de Fundamental 1, ela não funciona à noite. Então, como é que eu consigo marcar? É uma luta. E aí é quando acontecem as divergências. Porque a partir do momento que a família não participa desse espaço escolar, então ela não consegue imprimir aquilo que ela acredita. Sim. Eu, enquanto família, acredito. Então a escola começa a trabalhar com um conceito geral, não é? Não com um conceito mais específico, com um conceito geral. Aí a família às vezes diverge da escola, então, mas não é assim que eu entendo. Tudo bem, mas assim, então é preciso ter um diálogo maior com a escola para a gente tentar trazer um pouco dessa realidade, local, para que a gente possa estar aí ajudando as crianças a criar os conceitos delas. Que é outra coisa que é preciso entender, né? Tanto a instituição família como a instituição escola, que, na verdade, eu não posso obrigar aquela criança que eu estou formando a ter a minha forma de pensamento. Eu vou oferecer para ela os conceitos, né, do que é diversidade, do que é família, do que é sociedade, do que é política, do que é democracia. Sim. E aí, num dado momento, ela vai construir a sua própria consciência. Perfeito. Né? Então, na verdade, não é uma... Aí, nessa briga de egos, eu não quero que a escola fale isso. Mas a família... Nessa briga de egos, na verdade, é por isso que eu volto a dizer, a criança, o adolescente, né, o jovem é o ator principal de todo esse processo. Então, o que é que nós queremos dar enquanto conceito para esse jovem, né, para esse cidadão em formação? Num dado momento, ele vai caminhar com as próprias pernas, não é? Então, eu tenho que dar instrumentos para que ele tenha condições plenas de caminhar com as próprias pernas, não é? Sim. Que ele não seja... Porque, assim, se eu quero que o jovem que eu estou formando, ele só reproduza pura e simplesmente aquilo que eu acredito, então eu estou construindo uma sociedade de robôs, não é? Exatamente. É legal isso, porque é exatamente esse o conceito inverso da democracia. Assim, o papel escolar já implica exatamente nisso, em dar informação. Quem vai direcionar a parte cultural,
quem vai direcionar ali de forma mais aprofundada a informação que a escola contribui com a família para que o cidadão vá recebendo é um ambiente familiar. A escola educa de forma acadêmica e de certa forma, ela orienta questões de valores, de ética, agora, quem aprofunda e quem define isso é a família junto com o cidadão, com o indivíduo. A escola não quer e nem deve ter esse poder exatamente por conta da democracia. Cada família tem a sua religião, a sua crença, a sua cultura, o seu hábito. O que a escola faz é definir os conceitos, deixar claro os conceitos de regras sociais, de, repito, direitos e deveres, do que é importante, do respeito ao próximo, da valorização ao coletivo, do sentimento de pertencimento. A escola pode contribuir, por exemplo, com eleições escolares, com eventos sociais, com participação como voluntária em atividades de assistência social, enfim. Para que o indivíduo tenha o pertencimento, sinta-se parte daquela comunidade, daquele coletivo. Só que fique claro também que existem regras, que tem o meu espaço, termina onde começa o espaço, do meu colega. Isso mesmo. Então, que eu não posso... porque eu penso, porque eu gosto desse jeito, eu vou fazer desse jeito. E ponto. Não. Aí é exatamente a hora e por isso existem eleições, por isso existem as discussões, os debates e o consenso. Isso mesmo. E nem sempre o consenso, a maioria, vai seguir o que eu acho, o que eu acredito ser o melhor. Muitas das vezes eu vou me adequar ao ambiente, vou respeitar o que foi decidido, porque eu fui a minoria em determinada situação. Aí, repito, a gente está num momento aí de ano eleitoral, né? Das campanhas eleitorais nos municípios, prefeitos, vereadores, e muitas das vezes a pessoa com quem eu escolho apoiar não é a que a maioria das pessoas preferiu para ocupar o cargo naquele momento. E não é por isso que eu vou arrumar uma guerra e que ele vai deixar de ser seja um vereador, um representante parlamentar, quem vai criar as leis e fiscalizar o serviço executivo, seja o prefeito que vai criar a sua equipe, elaborar a sua equipe e a sua política de planejamento para os 4 anos do seu mandato. Então, quer dizer, ele vai ser o prefeito da cidade que eu moro, mesmo não sendo a pessoa que eu preferia para ocupar aquele cargo. Então, isso é uma regra social que eu preciso me adequar e respeitar. Eu não resolvo sozinho. Isso mesmo. Sabe? Então, eu acho que o grande desafio, especialmente no mundo atual, mundo, quando eu digo, não é porque não é só um problema hoje que o Brasil tem tido, né? Isso realmente é um problema de mundo. De aceitar que a sua vontade não foi a que todos preferiram, que a maioria preferiu, de respeitar com que existem outras opiniões além da minha, existem demais pontos de vista. Então eu acho que esse papel aí da educação, esse papel aí também da educação, do ambiente escolar, buscar aproximar cada vez mais, né, todos os participantes desse processo de formação, o ente público, o ente privado, os pais, os alunos, os gestores, os professores, a comunidade como um todo. Eu acho que nesse momento é ainda mais desafiador, é ainda mais necessário, né, com que a gente dê um pouco mais de dedicação, se esforce um pouco mais para voltarmos, até como o Reginaldo comentou, a gente tem mudanças culturais e essas alterações culturais que acontecerão aí no decorrer da vida.
precisam ser melhor estudadas, e aí a gente precisa ir adequando. De fato, há anos atrás, décadas atrás, as mulheres não tinham atividade profissional, a maioria delas atuava em casa. Como donas do lar. Isso e hoje mesmo. Não, a maioria das famílias você tem o pai e a mãe como ativos profissionalmente, buscando realização profissional e ocupando cada vez mais espaço aí profissionalmente e tendo menos tempo dentro de casa, sendo necessário com que essa compreensão, com que a maneira com que a gente passa, explica, desenha, cria o ambiente não só escolar como familiar seja diferente. Então são desafios aí que eu acho que só com muita democracia para a gente conseguir evoluir. Com muito entendimento, com muito debate, não é? E não dá para você falar do processo educacional, daquilo que acontece dentro da escola e deixar a família de lado. Se a gente fizer isso, a gente mantém um modus operandi de hoje, né, que está acontecendo muito hoje, justamente por causa dessas transformações sociais, e que é prejudicial para aquela criança, né, aquele jovem que está na fase de formação de cidadania, de se entender qual é o lugar dele no mundo, não é? E a escola e a família precisam andar junto o máximo possível, não é? Então, é por isso que eu coloco esse tema da família. A escola, ela procura fazer a parte dela, não é? Tanto quanto possível. Algumas deficiências a gente percebe que é justamente, talvez, dessa nova configuração familiar e aí dessa dificuldade desse diálogo entre essas duas instituições, que acabam criando conflitos que anteriormente eram menores, não é? Hoje Sim. acabam sendo um pouco maiores, né? Antigamente eram menores. E aí aquela função, não é, efetiva da escola, que seria a formação de cidadania, acaba virando mais uma discussão do conflito entre aquilo que está dentro da família e aquilo que está dentro da escola. Perfeito. Lembrando que a escola, na maior parte, né, da sua função, é passar os conceitos gerais, os conceitos, né, universais dos temas: ética, moral, religião, diversidade, meio ambiente, os conceitos mais específicos, como você, né, mesmo colocou aqui, é a família. Então, a partir daquilo que a família, uma vez que ele tem compreendido os conceitos, né, gerais, universais desses temas, aí a família, dentro daquilo que acredita especificamente, aí ela vai, não é, moldando aquele conceito maior. No entanto, é preciso, não é, que essas divergências, né, entre essas duas instituições, elas precisam ser dirimidas. Do contrário, a escola, ela vai... A função dela, né, enquanto formadora de cidadania, não é, através da compreensão do que é democracia, do que é ética, do que é moral, não é, ela acaba ficando capenga. Sim. Não é? Ela fica manca. Então, eu entendo, não é, que, tanto quanto possível, que as famílias, elas olhem para dentro delas mesmas, elas reflitam como é que está dentro da minha família, como é que eu estou dentro do tempo hoje tão escasso, né? Por causa de trabalho, dos compromissos do dia a dia, mas dentro do tempo tão escasso, qual é o tempo que eu estou reservando ao acompanhamento da vida escolar do meu filho, né, da minha filha, né? Porque eu preciso entender que eu preciso participar. E eu preciso, dentro da minha agenda corrida, do meu dia a dia, eu preciso encontrar um espaço para essa realidade. Sim. Não é? Eu não posso esperar que o conflito se estabeleça e eu vá na escola para brigar, não é, com a gestão, com o professor. Eu preciso entender e eu preciso também... Se eu não participo, se eu não vou na escola, se a família nunca vai, como é que a escola vai saber o que a família pensa? Não é? A escola não é uma bola de cristal em que o gestor e o professor... Opa, o pai do
do Joãozinho pensa assim, o pai do Pedrinho pensa de outro jeito, né? O pai da Mariazinha a gente não adivinha. É por isso que o diálogo, não é, o mais constante possível entre as famílias e a escola, ele é necessário justamente para que a construção dessa cidadania, para que o espaço escolar ele seja o mais rico possível, valorizando, não é, e proporcionando a esse cidadão informação que ele descubra o lugar dele. O principal não é função, eu entendo, né? Eu acho não, porque eu não perdi nada. Eu entendo que quando eu vejo o aluno, né? Eu vejo aquele cidadão em formação como um reprodutor de informações, eu tiro dele a capacidade de criar, não é? De inventividade, né? De participação, eu tiro dele, né? Se eu educo ele, se eu formo ele para ser um reprodutor daquilo que ou escola ou família, não, aí eu entendo que eu estou tirando dele a própria capacidade de criatividade, sim, o que é ruim para a sociedade, não é? Porque aí a sociedade ela estaciona, ela não consegue, porque a partir do momento que eu estou formando só aquele cidadão que vai reproduzir aquilo que eu penso, que ele não é capaz de ver que pode ser diferente, então eu condeno a própria sociedade, a própria democracia a estacionar, não é? Para a evolução da própria sociedade, né? Porque eu não valorizei naquele ser informação que ele também pode contribuir, né? Ele também deve contribuir e ele também precisa contribuir, né? Ele também é um ser pensante, não é? Ele não é um computador que eu ponho lá um pendrive, reproduz aí o meu texto, né? Minha música, né? O meu desenho, minha arte, não. Ele, na verdade, é um ser também criativo e ele precisa se entender enquanto tal. Não, e além disso, é até interessante isso, porque assim, se a gente começar a criar um roteiro de como as coisas devem acontecer e todo mundo seguir esse mesmo roteiro, a gente deixa de melhorar, a gente deixa de evoluir, isso mesmo. Porque a ideia de todos participarem e um respeitar a ideia, a posição, o ponto de vista do outro, é exatamente a gente ir ajustando e melhorando o que está bom, ajustando o que não está bom e acertando o que está errado. Então, se a gente mantém um roteiro e segue todo mundo aquele mesmo roteiro, pode ser que a gente siga errado a vida inteira. E que vantagem isso tem? Então, eu acho que a grande sacada, eu acho que a delícia da democracia é essa, né? A gente ouvir pontos de vista, porque de repente eu estou fazendo certo, mas tem um jeito melhor de fazer o certo. Ou tem um jeito mais certo ainda de ser feito. Cara, é sensacional, assim, não há limites para tudo isso. Falando em limites, 11h10 aí, um sabadão, Virtual Educação ao vivaço hoje, mais um sábado de sol, um inverno que começou aí mais com verão, como verão, mais quente que o verão, e a gente aqui debatendo. Tem agora duas partes que eu acho muito interessantes aí dentro desse processo todo, que é como isso tudo funciona, tanto dentro da sala de aula, como em um ambiente escolar, na formação, por exemplo, do Grêmio Estudantil. Em universidade, falando de sala de aula, em universidade, a gente vê muito isso, né? As salas de aula formarem grupos e você ter aí um delegado de sala, que nada mais é aí do que um representante do Conselho de Ética Escolar, um representante de sala, que geralmente é como o capitão do time, que na verdade ele não vai tomar as decisões pela equipe ou pela sala, ele vai ser o responsável por levar e trazer informação. Sim. Informação decidida não só pelo corpo docente, como pelo corpo discente. Sim. Então não só trazer e levar informações para os gestores, para os professores, como também trazer e levar informações dos alunos, da sala, dos seus pares. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso é exatamente o que, como a gente falou, né? Uma partezinha menor ali da comunidade, como ela funciona
para que a coisa aconteça depois numa escala maior. Então, quer dizer, como é que funciona hoje a Assembleia Legislativa? Você tem um presidente que, na verdade, ele nada mais é do que quem leva e traz a informação do colegiado. Como é que funciona o Senado Federal? Você tem um presidente no Senado que leva e traz que... geralmente esses presidentes, esse representante da sala, ele é eleito pelos demais. Então eu acho que isso é muito interessante, é muito gostoso, porque a gente vai trazendo ali de uma forma menor, numa escala menor, em que a gente consegue ter um controle maior, até para orientar. É o que direciona, né? Exato. É o que dá uma direção. Opa. O que vai acontecer lá na frente. Aí você tem BRICS, aí você tem G20, G7, que em escalas maiores conduzem aí as políticas mundiais. Então, cara, eu acho isso sensacional, assim, eu acho espetacular, eu acho que esse é o nosso papel, assim como parte da escola, como parte de um todo, né, da formação de quem vai, porque, assim, isso é claro e não há verdade maior. A criança de hoje é o futuro do país, é o futuro do mundo. Então ele tem que estar preparado, então ele tem que estar informado, até para ele decidir de que lado ele vai militar. Não ele vai, mas ele vai militar, ele vai defender, ele vai atuar. Mas é o inevitável. Estando bem informado ou não, o jovem de hoje, a criança de hoje, é o que vai estar nas posições de comando do futuro. Sim. Não é? Qual é a responsabilidade de hoje, né, da escola que forma, né, e que precisa fazer com que essas crianças de hoje elas tenham a compreensão, né, do que é democracia, do que é cidadania, do que é ética, do que é certo, do que é errado. De fato preparar né, essas crianças de hoje que amanhã estarão em posição de comando inevitavelmente, não é? A responsabilidade de hoje estamos formando bem quem vai assumir os espaços de poder, sejam nas câmaras municipais, seja como prefeito, seja como deputado, porque é inevitável, não dá para você parar isso. Não dá. O que dá é você formar para que essas pessoas tenham a melhor consciência possível e que, quando estiverem lá, consigam levar para uma evolução cada vez maior a sociedade que a gente está inserido. Mas é inevitável. Então, e aí você toca num ponto, né, interessante na tua fala, que eu entendo, já falo essa palavra acho, eu não perdi nada. Eu entendo que os grêmios estudantis, num dado momento da história do Brasil, nós perdemos um pouco, talvez, e deixamos de valorizar a existência e a figura, né, do Grêmio Estudantil dentro das escolas. E o Grêmio Estudantil ele tem uma importância extraordinária dentro desse processo dentro da instituição escolar. Então, né, hoje está tendo um movimento, eu percebo, falo um pouco aqui mais de Cubatão, mas já li algumas coisas, visto que é um movimento de tentativa, né, de trazer os grêmios estudantis de novo para dentro da escola, como protagonista, inclusive para debater as demandas específicas, né, do alunado dentro das escolas. Percebo que ainda há aí uma resistência do alunado, né, de entender a importância, né, da existência do Grêmio dentro da escola, há pouca participação, pouco interesse, e aí entra, né, talvez, de fato, aí esse diálogo que as famílias, né, têm que ter com a escola, de dentro de casa incentivar, não é, aquele adolescente, aquele jovem a participar, porque ele vai aprender que não é fácil construir. Não é? Eu vou te fazer uma provocação. Primeiro eu vou mandar um bom dia especial aqui pro pessoal que está acompanhando a gente aí nesse programa de hoje ao vivo, agora 11h17 da manhã, 22 de junho.
Pessoal de Campo Mourão, no Paraná. Campo Sumaré, Mourão. São Paulo aqui também. Opa. Pessoal na capital, São Paulo capital. E a Baixada toda aqui. A gente tem amigos aqui na Praia Grande nos assistindo. Santos, Cubatão, Que São bom, Vicente, que bom. Guarujá. Incrível. É legal porque é gostoso ver vocês participando, comentando, mandando sugestão, criticando, elogiando, agradecendo. Cara, a gente sempre fala isso, a gente sempre repete isso. A gente vem aqui, se dedica, doa um pouco do nosso tempo, não só para aprender com vocês, aprender tudo que a gente vem comentar aqui, mas para também trazer um pouco mais de informação, contribuir com um pouquinho aí do que a gente sabe, um pouquinho do que a gente viveu, para que seja aí para que a gente tenha exatamente isso, né, cara? Uma sociedade, uma população, pessoas mais bem informadas e com um pouco de qualidade aí na informação passada. Pedro Gomes aí, que manda um bom dia, deseja muito sucesso pra gente. Muito obrigado, sucesso sempre aí para todos vocês que nos acompanham, especialmente ao Pedro aí que manda esse alô pra gente. E a minha provocação é a seguinte: de fato, a gente perdeu, como eu falei, a gente vê ainda muito isso dentro da formação acadêmica, da graduação. Nas graduações a gente ainda vê muito isso, da questão do Grêmio Estudantil, até da formação dos conselhos de ética, dos líderes de sala, de curso. Agora, numa proporção menor dentro das escolas aí de base, inclusive ensino médio, é mais difícil a gente ver. A gente foi perdendo isso, de fato, ao longo do tempo, mas aí eu te pergunto, a gente hoje, como escola, como os gestores, como ambiente escolar, a gente tem também feito uma proposta atrativa, porque assim, de fato perdemos. O aluno hoje, a boa parte, talvez a maioria deles, nem sabe o que é e como funciona o Grêmio Estudantil. A gente tem sido atrativo, criativo, para que essa formação, mais essa ferramenta, não só de gestão, mas de aprendizado, tenha sido inserida novamente? Então, eu vou dizer para você que, na verdade, deixou-se se perder. Eu acho que foi uma falha dentro, inclusive, desse processo, dentro das instituições educacionais, e se deixou um lapso temporal gigantesco, ou seja, não se tem mais memória do que era um Grêmio Estudantil, né? Se perdeu essa memória. Sim. Por causa do lapso temporal muito grande. Agora está tendo um movimento, eu tenho percebido que as redes, né, como um todo, têm procurado fomentar, né, a criação de novo dos grêmios estudantis. É claro que isso é um desafio gigantesco. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, ao mesmo tempo que as secretarias, né, municipais, né, estaduais, elas estão fomentando, né, e aí movimentando os gestores escolares a provocarem, né, o alunado para a volta dos grêmios estudantis, a gente corre um risco muito grande de se tornar muito controlador dessa iniciativa. É um risco, né? Inclusive faz parte da nossa humanidade, né? Por quê? Porque a partir do momento que você cria o Grêmio dentro da escola, ele é mais uma instituição dentro da escola. É claro que ele está especificamente para o aluno, não é? Para o protagonismo do aluno, para o desenvolvimento de tudo aquilo que o aluno aprende na teoria, ele dentro do espaço escolar, ele ter a oportunidade de exercitar, não é? Perfeito. Então, é claro que aí vão vir os conflitos, não é? A partir do momento que você abre essa possibilidade dentro de uma escola, vão haver os conflitos. E aí, às vezes, não é? Por vezes, o gestor escolar não quer criar mais um conflito, não é? Então, ele acaba controlando mais do que deveria o Grêmio Estudantil. No entanto, está havendo esse movimento de novo, não é? Começando praticamente do zero. Talvez esse seja
o maior desafio, não é? Eu entendo, eu acredito que ao iniciar hoje, quem está na gestão da escola ainda lembra o que era um Grêmio estudantil. Então, acho que a primeira coisa que se deveria ter, a fala que se deveria ter, é trazer essa memória de novo, tanto quanto possível, para que os alunos de hoje entendam o que significa e abracem essa oportunidade como a oportunidade, inclusive, de se fazerem ouvir. Não é? O Grêmio se torna o megafone, né, do alunado. Ele tem que entender isso, ele precisa entender isso. A partir do momento que ele compreende isso, então ele vai dar a importância devida à iniciativa de criação do Grêmio nas escolas que nunca tiveram, ou da recriação do Grêmio das escolas que em dado momento tiveram e que, infelizmente, né, no tempo se perdeu. Porque é a oportunidade, né, primordial para que o jovem ele exerça aquilo que ele aprende dentro da sala de aula. Porque, poxa, o professor dentro da sala de aula, ele fala sobre democracia, ele fala sobre participação do aluno, ele fala sobre envolvimento do aluno dentro dos processos decisórios dentro da escola, porque influencia no dia a dia dele. No entanto, onde é que o aluno pode fazer isso? Sim. Não é? No Grêmio. Então ele precisa entender isso, ele precisa compreender isso. Então, que seja aí uma provocação para os gestores de escola, para aqueles que trabalham em Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, para as famílias, não é? Incentivem os filhos, né, os jovens, os adolescentes a participarem, né, desse movimento pela recriação, pelo reavivamento dos grêmios estudantis. É uma oportunidade sem igual, né, de experiência que o adolescente, que o jovem pode ter dentro da escola, já num preparativo real para a vida em sociedade, né? Porque aí tem debate, tem construção de chapa, tem inscrição de chapa, tem eleição, não é? Tem campanha eleitoral. Então, quer dizer, é um laboratório para a vida real. Né? Exato. Né? Para a vida real. Então, quer dizer, então, quando esses jovens, esses adolescentes, eles estiverem, né, lá exercendo plenamente a cidadania, eles vão ter uma compreensão maior do que né, que nem você disse. Estamos trazendo esse tema hoje porque estamos vivendo num tempo eleitoral, né, num ano eleitoral. E não há construção de sociedade se não há participação maciça, né, das pessoas dentro desses debates, né? Seja ali com a família. Não é brigar não, viu, gente? Não é brigar não. É debater, é discutir, é ouvir e ser ouvido, né? Isso é democracia. Sim. Não é? Do contrário, a gente fica patinando numa mesmice, né, que não é salutar, não é saudável para ninguém, não é? Para ninguém. Dá um beijo aí, a Kátia tá desejando um feliz final de semana pra gente. Beijo grande. Beijo, final de semana incrível também. Arlindo Fagundes, forte abraço. Arlindo, feliz sábado pra você também. Não é o Pedro, né, que também Pedro falou, Gomes, Pedro também, Gomes exato. que falou. Então, um abraço aí, Arlindo, amigaço, fico feliz que você esteja acompanhando. Acompanhem mesmo, participem. A gente não deixa de esquecer. Aí eu vou falar, já vou me meter aqui e dizer, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o WhatsApp, não é? Deve estar por aí, em algum lugar aqui aparecendo. Ah, tá aqui em cima. Então, porque né, tanto eu quanto o César aceitamos o desafio de estar aqui à frente, né, desse espaço, não é? Mas é um espaço que a gente entende, a gente está provocando, eu vou provocar enquanto, né, for possível. É um programa com vocês, não é para vocês, é com vocês. Que vocês participem, tomem, se apropriem desse espaço que é para vocês, não é? Como o César já falou, criticando, elogiando, mandando sugestão, mandando pergunta, não é? Isso enriquece, inclusive, esse espaço, não é? A gente está aqui, a gente
né, aceitou esse desafio para provocar. A gente não quer convencer ninguém. A gente quer provocar todos vocês, né? Porque a partir daí a gente entende que vai fazer com que vocês discutam educação, né, como talvez um dos momentos mais importantes da vida do indivíduo, não é? Nós passamos, não é, contando só o ensino básico, são 11 anos, né, 12 anos. Né? Agora, se a gente conta, eu estou ainda pensando na minha época que era mais difícil o ensino fundamental, o ensino infantil. Né? Eu entrei direto na primeira série do ensino fundamental, não tive oportunidade, porque eu sou um pouquinho velho já, né? Já estou lá avançando lá para alguns bons anos. Então não tive oportunidade porque não existia uma obrigatoriedade. Mas hoje não, hoje a criança entra na escola com... Né, dependendo da realidade da família, né, hoje a criança entra numa creche com 6 meses de idade, não é? Mas ali, vamos dizer que a família tem uma condição ali de estar com a criança dentro de casa, o que é o ideal. Então, ali, por volta dos 2, 3 anos, a criança já vai para o ensino infantil 1, né? Então, quer dizer, hoje é quase 20 anos, né, de escola. Então, é uma parte muito importante a educação dentro da formação do indivíduo. Então, a gente quer provocar vocês a discutir educação justamente pelo peso, pela importância que tem na formação, inclusive do caráter desse novo cidadão, né, que vai sair lá na ponta e com uma formação. Então, e aí, nesse processo, todo mundo é convidado a participar, a contribuir, a colaborar, não é? Para o bem, né, inclusive das crianças, dos adolescentes, dos jovens e do cidadão que está sendo formado, né, para viver em sociedade. É isso aí. Eu vou fazer, a gente está chegando em reta final aí do programa, 11h29, 22 de junho. A gente tem uma pergunta, eu vou aproveitar para fazer meus comentários e já falar sobre essa pergunta também. Uma pergunta que qual a idade ideal para o aluno participar do Grêmio Estudantil? Eu penso, até complementando aí o que você comentou, Reginaldo, eu penso que exatamente o grande problema a respeito do Grêmio Estudantil e o que foi se perdendo foi a questão, durante alguns momentos, o Grêmio acabou perdendo ali muito seu foco, né? Acabou realmente perdendo a sua essência e... De certa forma, isso foi se tornando escasso até um momento em que findou, de fato, a participação aí. A gente, hoje, praticamente só vê Grêmio Estudantil em universidades ou escolas de um maior porte, aí, especialmente privadas. Eu penso que o Grêmio Estudantil como você falou, é a vida como ela é. Você tem campanha, você tem chapas, você tem ali levar e trazer as ideias com a formação apresentação dos das propostas, exato, né? E com uma formação de alunos, não só a criação de propostas, de melhorias, de acertos, de ajustes, como também o debate. Sim. Com em todo o ambiente escolar, as propostas com as famílias. Então, acho que ali é o laboratório. Como você usou a palavra, é um laboratório da vida como ela é. É campanha, é eleição, é voto, é democracia, é saber perder, é saber ganhar e respeitar, independente de estar, porque você não você está numa posição ali de liderança. Então, e isso se perdeu. Hoje eu penso que hoje é mais difícil e de repente o ideal seja não começar do zero, mas a gente tem muito gestor hoje que sequer teve contato com o que é o Grêmio Estudantil, e isso é natural porque as gerações vão passando e Grêmio Estudantil não é algo que de uma vivência tão atual. É algo realmente mais antigo, do pessoal que tem um pouco mais de experiência. Então, de repente, o ideal fosse a gente trazer exatamente as pessoas que têm a experiência por meio até da mudança cultural, do mundo atual, como as coisas funcionam atualmente, a gente remodelar e, de fato, assim,
Se o aluno não conhece, a gente tem uma dificuldade hoje com o cidadão adulto formado na questão de ele entender o quanto é importante a participação dele no processo eleitoral do país. Sim. A política tá um nojo, eu não vou votar. Então a gente tem essa dificuldade com o cidadão já formado. Isso. Quem dirá com o aluno, a criança que está formando ali seus valores, está começando a entender. Quero saber de Grêmio, eu vou fazer parte de grupo, que nada. Eu vou. E assim, por outro lado, o gestor que imagina que aquilo vai ser mais um problema para ele administrar e ele não quer mais trabalho. Então, assim, pode ser exatamente. Eu vejo não como um problema, mas de repente a solução de diversos assuntos que a gente acaba desperdiçando energia, gastando energia que de repente o Grêmio, de forma mais organizada, pudesse trazer. Isso mesmo. Soluções ou contribuir para que a coisa melhorasse, para que alguns problemas sequer aparecessem. E aí qual a idade? Imagino eu que não tem uma idade. A partir do momento que o aluno consiga ter consciência e entendimento de que as decisões conjuntas devem ser respeitadas, de que quando você vive num coletivo, numa comunidade, é o consenso, é a maioria quem vai definir como a coisa vai seguir. Algumas coisas, por força de lei, por força de regra, devem ser respeitadas. Isso. Mesmo que a maioria não concorde, porque mesmo se a maioria não concorda, ela se organiza e busca mudar a regra na competência que lhe couber. Mas se é uma regra, se é uma lei, você não pode cometer um crime. Isso é uma lei. Então, por mais que a maioria ache que pode cometer crime, a maioria vai ser punida também. Então, precisa. A gente acha que isso não é tão. Opa, peraí, se isso não é tão. Tão real, não é tão verídico, se não é tão aceito, vamos discutir. Vou dar um exemplo aqui, não vou nem aprofundar, mas só vou dar um exemplo que está em votação, inclusive no Supremo, que é o porte de droga, de determinada droga. Hoje é crime. Estão estudando para que o porte até uma certa quantidade não deixe de ser um crime. Então, quer dizer, se uma maioria entender que aquilo deve ser mudado, se organiza e vai. E o Grêmio Estudantil ele vai muito nesse sentido. Poxa, então vamos se organizar e vamos discutir tal coisa, vamos melhorar aquilo. A minha proposta, caso minha chapa seja eleita, é de melhorar aqui e acolá, de trabalhar com isso, de trazer uma informação nova que a gente não tem ainda hoje, sabe? Então eu acho que... E a partir do momento que o aluno tenha esse entendimento, eu penso que, até 10 anos de idade, por exemplo, 11 anos, o aluno está muito mais preocupado em brincar na coisa mais lúdica do que nessa participação. É mais difícil, não que não seja permitido, que de repente não seja bom, benéfico, mas que é mais difícil de você conseguir manter aí uma preocupação, esse senso de responsabilidade para algo num porte desse, num Grêmio. Mas a partir de uns 12, 13 anos, você já vai preparando, até porque com 16 o aluno, o cidadão já pode participar do pleito eleitoral no nível nacional, inclusive. Então, imagino que a partir dos seus 12, 13 anos, já é exatamente quando os adolescentes, pré-adolescentes, estão ali querendo dar a sua opinião, querendo ser ouvidos. E é importantíssimo com que eles tenham espaço para falar e que aprendam que também precisam ouvir, inclusive inclusive terem algo ou alguém discordando, principalmente entre eles. Correto, é isso mesmo. Que não tem ninguém que tenha a verdade absoluta e que às vezes a minha ideia espetacular pode ter um adendo ali que traga ainda uma melhoria ao que já é bom, ao que já de repente seja espetacular. Certo. Então eu penso, queria até ouvir também o Reginaldo, porque assim, mais novos que 12, 13 anos, eu acho que ainda está num momento de muito mais desenvolvimento lúdico, de muito mais o brincar,
a gente apresentar ações atrativas em nível de infância, de fato, do que já começar a criar uma responsabilidade de pré-adolescência, adolescência, até um período de maturidade aí, chegando à fase adulta. Agora, de repente até mesclar isso, misturar e levar. Eu acho que assim, que uma idade menor do que essa fica mais complicado, porque pedagogicamente falando, também você depende ali de uma atividade mais lúdica. Então é muita seriedade para você colocar uma criança de 10 anos debatendo aí, fazendo campanha e debatendo democracia. Como é que eu vou dizer para você, César? Eu entendo, eu acredito que de fato, eu acho que não é uma definição, não é? Mas dentro dali do desenvolvimento da própria criança, se deve ali entender um estágio minimamente que esse adolescente, né, nessa transição, né, de ser criança para adolescência, em que inclusive há as transformações do próprio corpo, a própria mente vai começar a ter. Então é um momento talvez mais propício para iniciar, né, o adolescente dentro desses aspectos, né, de organização em grupo, de debater, de saber ouvir, como você disse, né? De saber, inclusive, o que é mais difícil para nós, ouvir o não, não é? Isso não pode. E aí trabalhar as reações diante dos nãos, né? Porque não na vida a gente vai levar muito mais que sim. Não é? Mas assim, o que é que eu penso hoje como educador, como dentro da escola? Eu acho que por conta da própria modernidade, porque antigamente, sem os acessos à informação que temos hoje, né? Hoje a criança tem acesso à informação que eu não tinha quando eu era criança. Quando eu tinha 10 anos, eu não tinha o acesso que ela tem hoje. Né? Então, isso inclusive trouxe uma precocidade, inclusive, no desenvolvimento de ser criança, não é? Porque a criança acaba tendo acesso a informações que talvez ela não deveria ter, não é? Não deveria ter. Então, na nossa época, na minha época, né? Há uns anos atrás, essa realidade, inclusive, né, desse desenvolvimento infanto-juvenil, ele era mais claro, não é? Hoje eu tenho crianças com 10 anos que têm uma capacidade de interação que tem adulto que não tem. Não é? Então eu entendo que talvez dentro do espaço escolar a criança, claro, eu acho que, porque assim, a gente tem que entender que o Grêmio, ele é uma chapa, né? Ali, que gira em torno de 7, 10, dependendo do tamanho da escola, 15 pessoas. Então, uma chapa. Então, eu entendo, tem aquela criança que mesmo que tenha, né, 10 anos, mas ela já, né, por conta dos acessos à informação que ela teve, ela tem mais desenvoltura e ela quer participar. Então vamos, né, vamos deixar ela, né, aquilo que você mesmo comentou no final da sua fala, uma mesclada, não é? É claro, eu não vou obrigar uma criança de 10 anos que ainda está num estágio, né, do lúdico, do brincar, eu não vou colocar ela dentro dessa estrutura. Perfeito. Que ela vai se perder, infelizmente, e talvez inclusive crie um trauma nela, não é? Porque eu vou roubar dela ainda aquele momento que ela está vivendo. Mas se eu tenho uma criança com 10 anos, com 11 anos, que ela, né, tem uma desenvoltura maior, não é? Uma condição maior, e ela tem interesse, ela manifestou, eu também não posso preterir ela. Não é? Então, eu acho que vai ter que ter essa sensibilidade no olhar dentro das escolas de ensino fundamental. É claro que, não é? Eu acho que menos de 10 anos eu acho que é impossível. A criança que está ali, né, na alfabetização ainda é mais difícil, porque ela está bem no alicerce mesmo, né? Ela ainda está aprendendo, ela está no letramento, não é? Então, talvez seja um pouco mais difícil, inclusive, ela compreender. Não, e ela quer o intervalo é o recreio ainda, então ela quer correr, brincar, jogar bola. Então, realmente é um momento diferente, é uma fase diferente.
E como você falou, de repente a gente vai criar um trauma, porque enquanto vai estar ali querendo brincar no meio de um bate-papo, de alguma tomada de decisão, vai estar sendo repreendido. Eu falei, pô, não é agora, não pode. E assim, você vai estar podando um momento em que realmente é o momento de ser criança, um momento de aprender brincando. Ginaldo, a gente está estourando no tempo aí, 11h42 hoje, sabadão. Se você quiser fazer já as suas considerações finais aí, que depois a gente já vai pro... Agora, de fato, a gente vai abandoná-los para não ficar cansativo para todo mundo. Para todo mundo não, especialmente para quem nos assiste, né? Se não ficar muito grande, aí fica isso mesmo. Complicado de... A gente tem que começar a se controlar, né? Que a gente acaba que acha que o mundo não tem mais limites. Se empolga se empolga e vai. Mas eu acho que as considerações finais, eu acredito, aí eu entendo que as considerações finais é que nós, enquanto educadores, família, não é? A sociedade em geral, ela se abra de novo aí a essa importância e a participação da criação do espaço da escola como o espaço democrático, de fato, para a formação dos novos cidadãos, né, que participe, todos são convidados a participar, a contribuir. Agradeço, né, imensamente aí a paciência que vocês têm tido com a gente nesses sábados com esse programa. Volto a dizer, esse não é um programa para vocês, é um programa com vocês. Então, né, não se acanhem, participem. A gente está aqui, né, e a gente pede que vocês participem. Agradeço, né, o César de ter mais uma vez, mais esse sábado, compartilhado essa bancada, né, ao pessoal que está aí nos bastidores, Ana Clara, Maria Clara, o Márcio, né, obrigado aí pelo apoio de sempre. Um abraço aí para todos vocês que nos acompanharam, né, aí da Baixada toda, Cubatão principalmente, o pessoal da capital, o pessoal lá de Campo Mourão, né, a Kátia, o Arlindo, o Pedro, o pessoal que... Então, obrigado mesmo por ter participado. Espalhem aí, né? Tem um programa, o pessoal provoca aí a gente para falar sobre educação. É um espaço de participação. Então, né, espalhem aí a notícia, compartilhem os links, façam o pessoal ouvir, porque é um espaço para vocês, né, para a educação, para a gente buscar aí melhores caminhos, né? Desejo aí um excelente final de semana, um domingo maravilhoso para todo mundo, e na semana que vai se iniciar, uma semana abençoada e cheia de conquistas. É isso aí. Obrigado, Reginaldo. Eu também finalizo, acho, falando isso, de tudo que a gente comentou aqui, fica claro que a escola é de fato um agente crucial e responsável aí na construção de uma cidadania ativa, responsável, e a escola não vai se limitar, não pode, não deve, e a gente vai lutar sempre para que em momento algum a escola se limite apenas à atividade e o ensinamento acadêmico, mas sim a valorização, o reconhecimento, a instrução de valores, da construção aí da ética, do conviver, né? Exato, na construção de fato de um cidadão ativo, responsável, participante e que conheça onde quer ir, para que quer ir, por que quer ir, e que continue fazendo com que o desenvolvimento aí da nossa cidade, do nosso país, do nosso mundo aconteça. Então, acho que esse é o papel fundamental aí da educação na vida de qualquer um. Assim como o Reginaldo, aí eu agradeço a cada um de vocês que acompanhou as nossas falas. Pedimos desculpa aí se em algum momento a gente falou algo que não devia, ou como não devia, ou se a gente discordou. O papel é exatamente esse, a gente fomentar aí informação e dúvida e debate. Vamos parar, pensar, vamos refletir. Eu estou fazendo, será que o meu melhor? Eu posso fazer mais? Eu posso fazer menos? Eu posso discordar menos ou discordar mais? A ideia é essa. Vamos discutir, vamos debater e manda aí, ó. Tá tudo lá no site da Virtual, www.rv1.com.br, YouTube também, Virtual.
Virtual Educação tem o short, tem o programa na íntegra, você tem o Instagram. Cara, participa, manda mensagem, critica, elogia, curte, compartilha. Faz da forma que você preferir e quiser. Isso faz parte, a gente está aqui exatamente para, junto com você, participar. Muito obrigado, um excelente final de semana. Reginaldo, tudo de bom, obrigado por esse compartilhamento aí de experiência também. Maria Clara, Márcio, é sempre um prazer fazer parte desse time. Beijo enorme. 11h47, 22 de junho. Tenham todos aí um excelente sábado, um final de semana incrível. Beijo grande. Abraço para todos.